Oi, eu sou a Monize, sou psicóloga e hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre algumas questões que até podem estar um pouquinho mais delicadas do lado daí. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre depressão, ansiedade. Esses temas têm sido cada vez mais discutidos, mas eu ainda tenho alguns pontos que eu acho importante a gente olhar com mais carinho. Então, vamos pensar nisso juntos? A primeira coisa é que ansiedade e depressão são diferentes, mas elas podem sim existir juntas. E é algo que tem cada vez mais chamado a nossa atenção e levado a nossa preocupação direcionada para os jovens. Eu preciso lembrar você que em 2019 o Brasil já era considerado pela OMS o país com o maior número de casos de ansiedade e que com a pandemia tudo isso só se agravou. E nós ainda estamos lidando com as consequências de tudo que nós vivemos. Esse ano, lá em Recife, nós tivemos um episódio de uma crise de ansiedade coletiva com os alunos de uma escola. E talvez isso mostre para nós a necessidade da gente acolher com mais carinho e entender que os jovens também podem estar passando por uma fase difícil, se sentindo muito cobrados e pressionados, seja pela escola, pela família, às vezes tendo que contribuir, encontrar um emprego para contribuir com a renda da família ou pela própria sociedade, a retomada em um convívio. Nós precisamos compreender que ansiedade todos nós temos, faz parte de quem nós somos. Mas eu tô falando de uma ansiedade diferente dessa de quando a gente tem uma viagem marcada e quer que chegue logo, ou então quando a gente vai se apresentar na escola ou na igreja. Eu tô falando dessa sensação estranha de que tem muita coisa acontecendo dentro de você e você não sabe dar nome. Desse teu medo de sair de casa, de se limitar por medo do que as pessoas vão falar ou pensar a seu respeito, dessa tua autocobrança que te faz se sentir insuficiente e revisar todos os diálogos que você teve no seu dia, buscando compreender se em algum momento você pode ter errado com alguém. Assim como todos nós também temos tristeza e ficamos com o humor deprimido, mas eu tô falando dessa situação da depressão que te paralisa, te faz perder a perspectiva e a vida também pode perder o sentido. Fazer tarefas simples como tomar banho, escovar os dentes e se alimentar podem se tornar um peso. E esse esgotamento pode ser tamanho que a gente passa a questionar a nossa existência. Então, eu quero lembrar que eu não estou falando de diagnóstico, mas sim de como a gente pode se sentir. E que ansiedade e depressão não tem uma faixa etária para acontecer e também não tem uma cara, que pode fazer com que a gente entenda de forma errada o que o outro está sentindo, está passando. E a gente pode julgar por preguiça, falta de interesse ou timidez, algo que pode ser muito mais sério. Então, se você se identifica com isso que eu tô falando, se de alguma forma você se sente esgotado, preocupado demais, perdendo os teus interesses em coisas que antes eram muito prazerosas, se afastando das pessoas que você ama, ou então pensando que talvez não valha a pena acordar amanhã, eu peço de coração que você se comunique, converse com alguém que está ao teu redor e busque ajuda. Eu sei que a sensação de abandono nesse momento pode ser muito grande, e que falar a respeito também pode ser muito difícil. Mas eu quero te lembrar que você não está sozinho e não precisa carregar todo o peso do mundo. Pedir ajuda é normal, todos nós precisamos de apoio. E reconhecer as tuas fragilidades não te torna fraco. Então procure uma ajuda profissional, um médico ou um psicólogo. Nós estamos preparados para te acolher.
Você pode procurar ajuda em clínicas particulares, em plano de saúde, ou então pela rede de assistência, o CAPS, o CARAS, e você sempre vai poder discar 188, que é um número do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e que não precisa ter saldo para fazer essa chamada. Tá tudo bem buscar ajuda, e se você sentir que precisa de apoio para dar esse primeiro passo, conversa com alguém da tua confiança e pede para ela te acompanhar. E eu espero de coração que você fique bem.